Mas Tá. então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que não está entre as que eu enviei para o professor, diz respeito à questão da crítica que Agostinho faz, ou da colocação que Agostinho faz ao vício do orgulho. Não sei se é o termo mais apropriado. Mas ele faz uma crítica muito grande a uma arrogância ou orgulho intelectual. E a gente percebe nas confissões uma tentativa do próprio Agostinho de lidar com um elemento de vaidade nele mesmo. A epistemologia contemporânea, especialmente da filosofia analítica, né, entre os filósofos analíticos, eles têm trabalhado muito a questão do problema das virtudes e dos vícios intelectuais. E eles colocam como um dos vícios da inteligência a arrogância intelectual de pessoas que se colocam como sabedoras de todas as coisas, inclusive achando que sabem mais do que especialistas, se dedicaram a vida inteira ao estudo de uma área ou sub-área da filosofia, e essas pessoas elas se enquadram inclusive no que se chama de síndrome de Dunning-Kruger. Eu acho que esse é o termo, que foi um estudo feito e se descobriu que as pessoas que não têm noção de um dado campo do conhecimento, geralmente elas têm convicções muito fáceis e mais enfáticas do que os próprios especialistas que passaram a vida inteira estudando aqueles assuntos. Então, eu penso que a reflexão que Agostinho faz, a partir da própria experiência dele a respeito do orgulho intelectual, parece que traz algum tipo de luz, de esclarecimento para essa questão. Eu gostaria de saber o que o professor acha dessa questão. Olha, esse é um campo no Agostinho muito vasto, porque, de fato, o tema do orgulho, da soberba, é um tema central na ética agostiniana. Né? Ele parte lá de uma expressão bíblica de que o orgulho é a origem de todos os pecados, né? Mas ele toma o termo orgulho, ou soberba, né, justamente como o rótulo que se pode dar a esse inchamento, né, a gente fala de ego inflado, né, a ideia do inchamento é importante porque é aquilo que tem volume, mas não tem substância, né, só está inchado. Né. Mas, para falar em termos mais conceituais, justamente a perda de contato consigo mesmo, aquilo que a gente falava antes. Né. A soberba é justamente a perda de contato consigo mesmo na medida em que ela é a expressão de um desconhecimento dos próprios limites. E atribuir a si uma grandeza, né, que não corresponde, de fato, àquilo que se é. Né? Quer dizer, então, a análise de Agostinho, desde a análise do pecado original, né, radica nessa ideia de que o erro, o moral, o pecado está em se arrogar, né, ou se pretender mais do que se é. Né, o que corresponde a um desconhecimento de si. Então, um pecado original tem sido a apreensão de nascer, né, pelo fato de comer o fruto proibido. Então, ter escutado a promessa da serpente de que ele, ao comer o fruto proibido, se tornaria igual a Deus, né? E esse é o passo em falso. Né? Essa pretensão de se igualar a Deus é um desconhecimento de si. Né? Então, a soberba ela é estratégica em Agostinho porque ela permite pensar essa dimensão moral humana, que é a perda de contato consigo mesmo, né? O desconhecimento de si mesmo, né? Nessa linha socrática do conhece a ti mesmo. Tá? No caso, especialmente da soberba intelectual, isso, é claro, é importante, porque se eu não conheço a mim mesmo, eu posso sequer investigar aquilo que eu não preciso investigar, porque eu acho que eu já sei. Né? Quer dizer, uma das coisas, a humildade intelectual e epistêmica é fundamental, senão não tem filosofia. Né? Nas Confissões ele fala de um certo paradoxo da soberba, em que eu não posso nem me vangloriar de ser humilde. Né? Eu posso até ser humilde, mas eu não posso achar grande coisa ser humilde se não perco a humildade. Então, há uma
Eu não posso me regozijar da minha humildade. Isso não é só um jogo de palavras, é um desafio importante moral. Né? De que maneira eu procuro a humildade, mas não posso nunca me regozijar da minha humildade, senão, por isso mesmo, eu estaria incorrendo em falta de humildade. Né? Mas a investigação dele, por exemplo, a gente vê essa expressão disso, muito importante em várias obras, eu vou mencionar duas que são estratégicas. Uma é aquele diálogo sobre o mestre, o Demagisto, em que toma uma expressão bíblica, acho que é no Evangelho de Mateus, de que só há um mestre, que é Cristo, para dizer, é isso mesmo, só há um mestre, nenhum homem pode se arvorar ao papel de mestre. Né? Havia um velho agostiniano francês que uma vez foi convidado a escrever um volume sobre mestres de espiritualidade, o volume sobre Agostinho, e ele falou, não vou atribuir a Agostinho o título de mestre, porque ele próprio, por razões teóricas, recusava esse título. Ele não era mestre de coisa nenhuma. Né? Então, e o De Magistro é uma prova radical disso, é uma investigação filosófica séria, né? De que o aprendizado existe, mas não por... E a participação humana nisso, é claro que é importante, Agostinho valoriza a comunicação entre os homens, né? Mas ela nunca é nessa posição magisterial, né? De que um é mestre do outro. Então ele não se arvorava, por razões teóricas, mestre. E uma outra obra em que isso aparece de maneira muito aguda é o famoso livro sobre a Trindade, e é importante realçar aqui porque a Trindade é tomada como um livro em que Agostinho fixa o dogma cristão, talvez até mesmo católico da Trindade. E Agostinho não gostaria de que atribuíssem isso a ele, ele não fixou coisa nenhuma. É uma obra de investigação que mostra justamente o tempo inteiro que essa investigação é permanente e infinita, porque a Trindade ultrapassa as nossas capacidades de compreensão, embora isso não justifique nenhuma militância obscurantista. Nós temos que investigar, mas é uma investigação que está o tempo todo se interrogando sobre os seus próprios limites. Então não quer dizer que a obra não tenha nenhum resultado afirmativo, assertivo. Tem. É uma investigação em que a noção de Trindade é investigada e Agostinho chega a resultados, né? Mas é fundamental entender que esses resultados não pretendem ser definitivos, exaustivos, digamos assim, né? Eles são sempre resultados que apontam para um novo horizonte de investigação. Né? Isso tem a ver com essa humildade, que não é apenas uma atitude, é um método de trabalho. Né? Saber que a investigação é permanente. Excelente, professor. Há um artigo seu, de sua autoria, que é Eternidade em Agostinho, Interioridade sem Sujeito, que trata da questão, num dado momento, da relação pensamento e linguagem. Você aborda essa questão demonstrando a forma como Agostinho lida com a ambiguidade do dizer, da linguagem, propondo uma terapia da linguagem. E cita um texto dele que ele diz o seguinte, abre aspas, concede-lhes, Senhor, bem pensar o que dizem, fecha aspas. Em que consiste essa terapêutica da linguagem, Agostinho? Foi bom você perguntar, porque a expressão terapêutica ela pode ser mal versada, né? Agostinho não está propondo aqui uma terapia no sentido das terapias psicológicas, tal. Ele não se arvoraria a isso, né? Acho que a noção de terapia aqui é no sentido de que a linguagem ela deve ser usada como instrumento crítico sobre si mesma e sobre as possibilidades do nosso intelecto, né? Então, a terapia nesse sentido de que eu uso como instrumento, né, para detectar e apontar uma direção na qual esses problemas poderiam ser sanados. Né? Então, por quê? Porque a nossa razão ela se exprime de maneira, digamos, verbal. Né? Isso tem aspectos negativos, no sentido de que a nossa expressão verbal é limitada, né? Ela não capta a unidade das coisas, justamente porque as nossas expressões são, eu digo, o livro é azul. Né? Eu distribuo em 3 palavras, eu faço uma divisão da coisa entre a coisa e a sua cor, quer dizer, aquilo que no mundo é uma unidade eu trato como uma multiplicidade, eu capto como uma multiplicidade e exprimo de maneira múltipla. Então, há limitações na linguagem, e sobretudo quando eu vou falar de coisas assim, que estão acima dessa materialidade, não é só o livro, mas no limite eu quero falar das virtudes, depois quero falar de Deus. Então, a linguagem ela capta mal isso, ela não é um instrumento insuficiente, mas ao mesmo tempo ele é um instrumento para eu pensar
e eu exprimir e eu compartilhar a minha reflexão sobre essas dificuldades. Então, a linguagem está nesse entrecruzamento, em que ela é a expressão dos meus problemas, né? Ela é parte dos meus problemas, e ao mesmo tempo ela é um instrumento para eu enfrentar e pensar os meus problemas. E há uma espécie de caução última para esse esforço, que é o fato de que eu devo pensar que o próprio Deus é verbo. Né? Ele se exprime verbalmente, não só no sentido de que ele se exprime no mundo em ações que eu vejo temporalmente, mas a própria ato criador é dito lá na Bíblia, que ele é verbo, no princípio era o logos. Né? Então, essa dimensão verbal é uma espécie de horizonte que parece que funciona como uma garantia de que eu devo apostar na linguagem, mesmo consciente, ou exatamente porque consciente dos seus limites, enquanto linguagem humana. Né? Então, a relação entre linguagem e ser é uma relação complexa. Por exemplo, como não podia deixar de ser, mas no caso, por exemplo, do final das Confissões, justamente o ato criador de Deus e o ato de Deus de inspirar o livro do Gênesis a Moisés estão muito articulados. Né? Ali é possível ver que não só há um texto que fala do ato criador, mas eu vou aprender que o ato criador tem algo verbal. É como se o mundo também fosse um texto de Deus. Se desdobrasse como um texto se desdobra. Então, o fato de que o Gênesis é um texto, talvez espelhe, de alguma maneira, o fato de que o mundo é um texto. O livro do Gênesis é como se ele tivesse uma especial virtude isomórfica com relação àquilo de que ele fala, que é o mundo. E aí a linguagem parece agora ter um sentido mais elevado, que Agostinho tenta, eu não diria captar, porque captar seria muito pretensioso, mas ele tenta imitar, ele tenta emular. Quer dizer, escrever para ele, falar, é um esforço de emular o próprio ato verbal divino, o ato criador. Né? Então existe todo um campo aí de investigação possível na linguagem, que é conhecer os seus próprios limites, e nesse sentido terapêutico, mas também de emulação de uma atividade divina que é, afinal de contas, para Agostinho, uma atividade verbal. Chegamos à última pergunta, que é uma terceira que não consta na relação que nós combinamos, que tem a ver com a crítica que Agostinho faz à retórica. E penso que acaba sendo uma reverberação da crítica que se encontra na filosofia antiga, especialmente a partir de Platão, Sócrates, associando, portanto, aos sofistas e ao relativismo epistêmico e etc. O que é que o professor tem a dizer acerca dessa crítica que Agostinho faz à retórica? Porque eu lembro que há um momento que ele diz que ainda que uma afirmação seja feita no mais apurado estilo retórico, essa afirmação não se torna verdadeira em razão daquele estilo ser tão apurado e tal. E uma afirmação pode ser feita sem esse apuro estético, retórico, e, no entanto, ter uma certa veracidade. O que é que o professor tem a dizer acerca dessa questão? Eu diria que Agostinho estava sendo um pouco retórico ali. Né? Por quê? Isso não é um mero jogo de palavras, porque, de fato, Agostinho pode ser reconhecido na tradição de certa condenação da retórica, né? Mas com muitas ressalvas. Quer dizer, em que sentido ele condenaria a retórica? No sentido em que a palavra retórica significa um uso de má-fé de recursos verbais, né? De truques, né? Que enganam a atenção do interlocutor ou do público, né? De jogos de palavras enganosos, né? Então, as falácias, né, que os lógicos estudam, em que eu uso um termo numa frase e uso na frase seguinte o mesmo termo, mas já em outra acepção, e chego a uma conclusão que é ilegítima, mas se eu faço isso com habilidade, eu convenço o público.
pode ser um corpo de jurados, pode ser uma assembleia política, pode ser um debate intelectual. Quer dizer, esse uso, digamos, de má-fé dos recursos da linguagem, é claro que Agostinho condenaria, e a retórica, quando ela é uma arte desse tipo, né, ela é condenável. Né? Quer dizer, apegar-se às palavras, Agostinho fala várias vezes, uma das regras da dialética, ou seja, do bom debate, né, é não se apegar a truques verbais e cuidar das coisas, né, falar dos assuntos que interessam. Né? Então, não fugir do assunto simplesmente jogando com as palavras. Né? Então, nesse sentido, você poderia dizer que Agostinho se alinha ao combate à retórica. Mas a gente não pode levar isso longe demais. Quer dizer, no sentido em que a retórica é um uso eficaz da linguagem para mover a audiência, né, em certa direção, né, Agostinho é um retórico, sim. Quer dizer, há um uso legítimo da retórica, né, como um método de trabalho. Quer dizer, o que é retórica nesse caso? É conseguir construir com a linguagem meios eficazes de transformação do interlocutor. Por exemplo, construir um paradoxo e pôr o interlocutor diante de um paradoxo, manejando bem as palavras, né, exige recursos retóricos. Ora, se isso faz com que o meu interlocutor pare para pensar, né, coisa que hoje em dia é muito útil as pessoas pararem para pensar, saírem das suas sagradas convicções, né, nesse caso, a retórica é um instrumento poderoso e legítimo. Né? Se eu tomar uma frase do meu interlocutor e mostrar que ela tem ambiguidades, se eu for hábil com as palavras e souber utilizar as palavras do meu interlocutor de maneira a mostrar que elas revelam, por exemplo, uma insuficiência das convicções dele, bom, isso é um uso legítimo da retórica. Né? Então, a palavra retórica é um pouco ambígua, por isso que eu brinquei no começo. Agostinho podia estar sendo retórico ao dizer que a gente não deve ser retórico. Né? Muitas vezes ele foi acusado, né, de ser retórico, ou de ser de Cartago, como disseram, porque ele usava a lógica muito poderosamente, os argumentos lógicos, a técnica de reversão. Então, esses rótulos, né, eles devem ser observados com cautela. Ele condenava a retórica, mas no sentido do uso de má-fé, mas há um uso, digamos assim como de recursos literários. Né? Muitas vezes a gente acha que a filosofia condena a literatura. Tal. Se eu pretender afetar um conhecimento que eu não tenho, apenas usando palavras bonitas, né, sobre aquele assunto. Né? Então, eu finjo que sei, a gente vê lá na República do Platão, né, aqueles que simulam, que sabem aquilo que na verdade não sabem, mas simulam com palavras. Né? Hoje mesmo a gente viu piadinhas aí sobre a vacina, sobre a ineficiência da vacina, a gente vê, se você me permitir, o presidente da República dizendo besteira usando truques de retórica, né? falando coisas que ele sabe, né, que para a sua audiência vão ser convincentes, né? Mas que ele sabe perfeitamente que aquilo não corresponde a nada de científico, né? Mas pode ter um efeito no público. Bom, isso é retórica no sentido que um filósofo condenaria. Né? Você usar as palavras contando com o poder que elas têm para iludir o público. Agora, eu posso usar as palavras no sentido eficiente, por exemplo, se eu uso figuras de linguagem, uso um recurso, por exemplo, comum, um recurso, quer dizer, praticado por retores, muitas vezes, é concluir uma sentença com uma frase ritmada, quase que uma frase musical. Né? Isso dá uma certa autoridade para o que ele disse. Né? Ora, é um recurso que Agostinho usou. Né? Não é legítimo, ele não está trapaceando. Né? Ele está tornando o texto dele mais compreensível, mais palatável. Para não falar de uma série de outras dimensões que a gente iria muito longe aqui, mas o uso de recursos verbais para construir argumentos, Agostinho considera filosoficamente legítimo. Né? Agora, desde que isso não signifique uma subtração, né, da verdade ou uma subtração da discussão substantiva sobre aquilo de que está falando. Pois é, professor, chegamos ao final, depois aí de um bom tempo conversando e tratando dessa obra, As Confissões, de um autor que é extremamente rico, não somente em número das produções dele, das obras, mas no teor, na profundidade do que ele se propôs a tratar. Eu achei interessante a sua reflexão ao dizer que
necessariamente a gente não tem que levar um autor como uma fonte de orientação, necessariamente, mas como alguém que instiga a gente a formular perguntas da melhor forma, e eles tiveram essa capacidade de colocar as perguntas filosoficamente de forma apropriada. Para mim, para o nosso canal aqui, uma honra recebê-lo, tê-lo aqui conosco. Eu espero que essa seja a primeira de outras vezes que a gente possa conversar. Tivemos aí alguns problemas técnicos acerca da internet, mas eu quero agradecer a sua boa vontade. Sei que é um momento iniciando, janeiro, o professor já teve um ano letivo aí que passou puxado, cansativo, mas a sua boa vontade e deferência em relação a aceitar o convite foi assim exemplar, e eu quero agradecer profundamente por isso. Eu queria franquear a palavra ao professor para fazer as últimas considerações. Bom, obrigado, Marcílio. Então, eu preciso, antes de mais nada, fazer uma retificação que cabe a mim, né? Quando você mencionou meu currículo, você falou de um trabalho em curso, que é uma tradução do Tomás de Aquino, né? Sim, sim. Eu só quero realçar o fato de que esse é um trabalho coletivo. Esse é um trabalho realizado apenas por mim, né? Um grupo de pessoas que há muitos anos a gente trabalha juntos, alguns, assim como eu, éramos estudantes quando esse trabalho começou, depois fomos nos formando, são algumas gerações já, né? É um trabalho coletivo que praticamente está concluído, acho que ele já está no prelo, né? E eu não quero créditos individuais para isso, sobretudo no momento em que eu estou convencido por Agostinho de que o trabalho filosófico é um trabalho coletivo, né? E esse trabalho de tradução é a expressão disso. O que ele tem de bacana justamente é que há camadas e camadas ali de mãos, né, colaborando para trazer essa obra do Tomás de Aquino magistral, que são os seus prólogos aos comentários de Aristóteles. Bom, isso é uma observação. Agora, voltando aqui para a nossa entrevista, a única coisa que eu quero dizer é que eu fiquei muito impressionado pelo preparo e pelo cuidado com que você formulou as suas perguntas. Algumas delas você generosamente me antecipou por escrito para que eu pudesse preparar, escrevendo as respostas antes para não ficar aqui uma coisa muito combinada. Ao saber da conversa, você teria perguntas como teve perguntas novas, mas eu queria realçar a qualidade do preparo das suas perguntas, como isso permitiu a gente um diálogo muito, muito proveitoso. Para mim foi muito bom ouvir essas perguntas, ser bem desafiado pelas suas perguntas, de uma qualidade de fato notável. Eu te agradeço muito, acho que foi uma oportunidade de falar sobre Agostinho, sobre filosofia privilegiada, né? Eu espero para que quem aqui teve a paciência de nos escutar tenha aproveitado, né, dessa conversa e tenha percebido como ela só foi possível a partir de perguntas da qualidade como foram as suas. Muito obrigado, viu, Marcelo? Foi um prazer te conhecer, a gente não se conhecia ainda. Eu fiquei muito contente com o seu convite e a maneira como ele foi formulado, e depois, como a nossa conversa prosperou, só confirmou as melhores expectativas que eu tinha. Muito obrigado. Com certeza, professor, será proveitoso. As respostas foram de alto nível, como sempre nas suas palestras, nos textos. Eu agradeço. Que a gente possa ter outros momentos desse. E um grande abraço para o professor. Muito obrigado.